Meus amigos, bom dia. Esse é o programa Trombone número 4. Hoje é dia 12 de janeiro de 2024. E eu quero falar hoje sobre fintechs e alguns outros assuntos também, mas basicamente as fintechs. Como advogado, sou cobaia dos meus amigos e dos eventuais clientes. Então, já tive contato com diversas fintechs diferentes. Então, eu vou fazer aqui um breve relatório das fintechs com as quais eu já me relacionei, tive algum contato. Primeira foi o Brasil Pré-Pago, que era um embrião de conta digital muito mal estruturado, de difícil acesso, de difícil compreensão das coisas que você queria, e depois, não sei se mudou o nome ou se foi incorporada, por uma outra chamada BPP. Talvez seja a mesma empresa, porque BPP seria as iniciais de Brasil Pré-Pago. Enfim, também não gostei do tratamento. E essa Brasil Pré-Pago, em determinado momento, emitiu um cartão pré-pago chamado NUI, que você tinha alguns serviços de fintech através de um cartão pré-pago, tá certo? Que também foi um desastre, porque o cartão tinha prazo de validade e antes do fim do prazo de validade eles interromperam o serviço sem reembolsar os compradores do cartão pelo período faltante até o final do vencimento. Bom, em seguida eu tive uma relação amarga com o Mercado Pago, que é o braço de finanças do Mercado Livre. Para os senhores terem uma ideia, uma vez eu fiz uma compra no Mercado Livre e paguei com boleto. E depois de um tempo eles disseram que não tinham o produto para me entregar. E em vez de me perguntar para onde queria que eles me mandassem o dinheiro, porque foi pago com boleto, eles creditaram na minha conta do Brasil Pré-Pago, que estava recém-aberta e tudo mais. Só que, por esse sistema do Bacenjude, o valor foi bloqueado. E eu não sei nem por quê, porque esse sistema Bacenjude vai acabar com o sistema bancário brasileiro. É matar a galinha dos ovos de ouro, e eles não entenderam isso. Porque eles não comunicam a vítima, entre aspas, nem quem pediu o bloqueio, nem qual foi direito, assim como detalhes, o juízo que determinou o bloqueio. E os juizecos, hoje em dia, de qualquer vara, de qualquer tipo, do Brasil inteiro, uma vara trabalhista de um estado que você nunca foi, se acha no direito de bloquear uma conta. Para mim, isso foi particularmente interessante, porque eu tive uma vida empresarial muito ativa e cheguei a ser do Conselho Fiscal ou de Administração de mais de 20 companhias abertas. E fui diretor ou gerente de umas outras 10 companhias fechadas limitadas. Por quê? Porque no período da hiperinflação, um cliente estrangeiro que queria começar negócio no Brasil não podia esperar 30, 40 dias para registrar uma empresa, obter o CGC na época, que depois virou CNPJ, para poder abrir uma conta em banco. Então ele procurava escritórios de advogados importantes que tinham essas empresas limitadas de gaveta, já constituídas, já com conta em banco aberta, porque assim o cliente, quando fizesse a remessa dos fundos iniciais para iniciar os seus negócios, não perdia nem um dia de overnight, porque nós chegamos a ter um momento aqui com juros de 3% ao dia, tá certo? Enfim, e depois muitos deles se desapontaram com o Brasil, foram embora e venderam para terceiros, que por algum motivo, empresa que tinha empregados, tudo, algum empregado numa vara trabalhista, ou pediram para o juiz o bloqueio da conta dos administradores, o juiz, sem ler o que tinha acontecido, deferiu. Porque, na maioria dos casos, nós já tínhamos saído da administração há mais de 20 anos, que é o prazo prescricional.
Mas o juiz não quer saber, ele mandava bloquear de todo mundo que foi no passado, etc. A primeira vez que isso aconteceu comigo e com outro meu colega advogado, que éramos sempre dois representantes legais dessa limitada, para que se um tivesse um impedimento pessoal, o cliente não ficasse à mercê de achar quem que podia movimentar a conta, etc. Nós já tínhamos nos retirado no mesmo dia que o cliente fazia a primeira remessa e indicava quem seria o novo administrador, obviamente uma pessoa de confiança dele, tá certo? Então, para nós foi muito bom, que nós aprendemos que banco é igual chuveiro frio, você tem que entrar correndo e sair correndo, tá? Com isso, os bancos vão ter que cada vez mais viver só dos juros da dívida pública, cuja a Selic é superfaturada, e assim eles não têm problema de análise de crédito, que o crédito máximo é o governo federal, tá certo? Então, o que acontece? Eles não cumprem a função para as quais eles existem, que é fomentar a indústria e o comércio, né? Eles só vivem de agiotagem da dívida pública. Então, o que vai acontecer? O Bacenjude, se continuar, vai liquidar o sistema bancário. Até porque, no dia que algum eventual governo disser que não paga mais os juros, todos os bancos vão falir no mesmo dia. Então, dito isso, vou passar para outros tipos de fintech. Havia um cartão de crédito pré-pago muito interessante, que chamava-se Meu Acesso, ou Acesso. E você podia fazer depósitos através até de transferência pelo Banco do Brasil, com os quais eles tinham um convênio. Só que, em determinado momento, eles resolveram também encerrar as operações, tá certo? O caso mais interessante era de uma fintech chamada Banco Supera Limitada. Para começar, não sei como é que as autoridades deixaram alguém usar a palavra banco na sua razão social com limitada, quando normalmente os bancos são obrigados a serem sociedades anônimas. Enfim, esse daí foi uma beleza, então. Um dia desapareceu do sistema da internet e eu, como já sou gato escaldado, perdi só R$ 36 que eu tinha em conta lá. Enfim, acho que eles têm uma página no Facebook até hoje. Então fica aqui um aviso aos navegantes. E um banco, que esse parece que tinha carta patente mesmo do Banco Central, é o Banco Original, que é do grupo JBS, assim, dos irmãos Joesleys. E esses chegaram a ter uma agência bonita aqui na Faria Lima, que do dia para a noite encerrou as atividades. Hoje o prédio está vazio com a placa de alugas. Não sei se eles continuam, chegaram a ter também uma pequena agência na Marginal Pinheiros, e não sei se nem se continua o banco ou não. O presidente do Banco Original era o senhor Meirelles, que foi nosso ministro, e antes foi o presidente mundial do Banco de Boston. Então, é uma pessoa competente, inteligente. Mas o banco era muito mal estruturado. O tipo de atendimento ao público, mesmo numa agência que estava disposta a receber pessoas vivas para dialogar, não tinha condição de levar para frente as negociações. Tentei abrir uma conta para uma outra empresa, cliente, que não cheguei a ter sucesso, porque naquele momento eles não estavam operando com empresas daquele ramo de negócio. Enfim, então tive má impressão do atendimento. E ainda falando dessas fintechs, aqui no momento tem me dado aborrecimento, é uma chamada Will Bank, que na verdade não é banco, ele usa essa expressão porque hoje, se eu não me engano, eu acho que eles são instituição de pagamento ou sociedade de crédito direto. Esse, então, não tem nem o telefone para você falar com alguém e não tem mais e-mail para você falar por e-mail. Nós, advogados, gostamos de deixar tudo por escrito. Então, eles escondem os e-mails. E os que no passado eles chegaram a publicar, agora estão desativados, porque eles só atendem pelo chat. E, de repente, um dia, eles mudaram o nome de chat para bot.
e alguém me perguntou o que eu tinha achado. Eu falei, olha, faltaram duas letras, o S depois do BO e o A depois do T. Enfim, eu sempre fui muito brincalhão com os clientes, tudo. E esse Will Bank faz as cobranças do uso do cartão de crédito deles através do banco Citibank S.A., que o Citibank S.A. é uma subsidiária brasileira do Citibank americano, que, em determinado momento, passou a gerenciar toda a rede de agências do Citibank no Brasil. E eles venderam para o Itaú só a clientela de varejo, que virou parte da rede Personalité do Itaú. Continuam fazendo serviço de cobranças para pessoas jurídicas. Então, o boleto que o Will Bank emite para cobrar a fatura mensal do cartão é emitido pelo Citibank S.A. Com uma curiosidade, teve um mês aí, que eu não sei se por defeito do Citibank ou da equipe do Will Bank, o boleto não foi registrado nos sistemas. Então eu tentei pagar em lotéricas, eles me disseram que não estava registrado o boleto. Aí eu fui a um banco de primeira linha e tentando pagar lá, como era boleto, eu podia pagar no banco. Os bancos não recebem mais contas de serviço, luz, telefone, gás. Mas o boleto, o banco de primeira linha me confirmou, não está no sistema. O que aconteceu? No dia do vencimento, eu fiz um depósito do valor da fatura para o banco, e no dia seguinte, para minha surpresa, eles tinham me cobrado multa por atraso, sendo que eu não consegui pagar em diversas tentativas a fatura no dia certo. E nem eles tiveram a ideia de debitar a fatura na saldo em conta corrente que eu tinha lá. E agora que eu estou tentando encerrar as minhas operações com ele, não consigo, porque eles ainda mantêm como pagamento de um serviço de YouTube Premium, que nos últimos meses me cobraram em duplicata várias vezes. Então não consegui nem o reembolso e nem consigo encerrar, tirar do débito automático esse serviço do YouTube Premium. Enfim, então esse eu sugiro aos senhores que não passem nem na porta, atravessem a rua. Enfim, o Banco Itaú também, que é um grande banco, tem uma história, está quase centenário já, tem um serviço péssimo de atendimento aos clientes. No fim de 2022, eles fizeram uma operação de cisão, onde os acionistas da Itaú Unibanco Holding receberam BDRs da XP Inc. E um cliente meu chegou a receber um depósito no fim de 2022 das frações que não puderam ser entregues por inteiro de um BDR. Ficou só com um lote de BDRs, menos um que as frações foram pagas. No começo de 2023, eles não mandaram os extratos de posição acionária em BDRs. Nesse momento, no site da Bolsa, que agora chama-se B3, constava como administradora das ações dos certificados de BDR a Itaú Corretora de Valores, que também você não consegue nem falar com ninguém. Mais tarde, agora, meses atrás, eu entrei de novo e já mudaram o nome, já não é mais Itaú Corretora de Valores, é Custódia Itaú, mais nebuloso ainda. E vamos esperar agora, no começo de 2024, se eles vão mandar os extratos direitinho. Sendo que nesse ínterim, deve ter tido pagamento de alguns juros de capital próprio ou algum dividendo do fundo XP, que então está perdido no limbo, tá certo? Porque eles não pediram nem o número de conta para onde eles podiam depositar aqueles valores, tá certo? Enfim, o Banco Itaú me manda e-mails para um e-mail que eu tenho há muitos anos, em nome de uma terceira pessoa, cliente, que eu não sei se é tentativa de golpe ou se existe mesmo, chamado Melquisedeque, tá certo? E
não adianta, eu já coloco como spam, eles continuam mandando, tudo. E é também, o Itaú acho que tem uma política para os funcionários de tratar mal a clientela. Então, eu já há muitos anos não sou mais cliente do Banco Itaú, depois que eu tive uma grande decepção. Quando a minha filha fez 15 anos, eles me ofereceram fazer um pagamento para ela ter o adicional de cobertura de parto. E eu, como pai prudente, fiz. 10 anos depois, quando ela foi ter a filha dela, já com 25 anos, eles disseram que eu não tinha essa cobertura. E numa das minhas mudanças de escritório, extraviou o recibo, que eu tenho certeza que foi pago, porque era uma coisa tão importante, que eu fui pagar, não mandei funcionário nenhum pagar. Então, daí para frente, eu encerrei todas as minhas atividades com o Banco Itaú e só fiquei preso nas coisas que eu não tinha como. No passado, por ser advogado de mercado de capitais, eu tinha uma carteira própria de ações com quantidades simbólicas, uma ou duas ações de quase todas as empresas cotadas em bolsa. E muitas delas se servem do serviço de ação escritural do Itaú. É um desastre total. Você não consegue falar ninguém nem para mudar o banco para onde são depositados os dividendos, tá certo? Então, esse banco também eu não recomendo aos senhores, tá? E conheço muito bem a história do banco, do Itaú Unibanco, porque as duas origens estão só a 50 quilômetros de distância uma das outras. O Banco Unibanco surgiu como uma casa comercial chamada Casa Moreira Salles, em Poços de Caldas, que depois abriu uma seção de crédito, mais tarde virou casa bancária e depois virou um banco, primeiro com o nome de Banco Moreira Salles. Aí, por modismo, um dia, resolveram mudar União de Bancos Brasileiros, para imitar a União de Banques Suisses, tá certo? E foi um desastre, porque os brasileiros não sabiam nem pronunciar esse nome. Aí simplificaram para Unibanco, tá certo? E o Banco Itaú começou em São João da Boa Vista, já no estado de São Paulo, com o nome de Banco Central de Crédito. Quando foi criado o Banco Central do Brasil, ele mudou o nome para Banco Federal de Crédito. E aí houve uma sucessiva incorporações de outros bancos menores, que ele foi mudando de nome até a fusão com o Unibanco, que agora ficou Itaú Unibanco. E o banco mesmo continua como companhia fechada, Banco Itaú Unibanco S.A. A holding desse Banco Itaú S.A. que é companhia aberta, é Itaú Unibanco Holding S.A., tá certo? Então, mas é isso também, enfim. Eu vou parar por aqui, porque esse programa é de fazer esclarecimento para vocês, gentilíssimos ouvintes que assistem esse programa. E também quero fazer um elogio, para não dizer que eu só falei sobre críticas. Tem uma fintech dedicada só a pessoas jurídicas, chamada Cora. A Cora parece que é uma sociedade de crédito direto, SDI, e atende só pessoas jurídicas com conta digital e com cartão de crédito para pessoas jurídicas. Tive a melhor impressão do executivo principal. Em determinado momento, eles, por um problema de software, eu não consegui pagar a fatura do cartão de 40 e poucos reais, tá certo? E aí, no dia seguinte, eles também tinham cobrado juros e multa. Aí eu entrei em contato com eles e eles honestamente me reembolsaram, porque eles viram que eu não paguei por defeito do sistema deles, tá certo? Enfim, então fica aqui uma sugestão de quem quiser ter um contato com uma fintech nova, chama-se Cora, o sistema. Bom, só para vocês terem uma ideia daquilo que eu falei, que o banco é igual ao chuveiro frio, no passado recente, nós tivemos um ex-ministro de Estado que tinha em seu apartamento 51 milhões de reais em dinheiro, tá certo? Por quê? Ele também não acredita no sistema bancário ou não queria ser rastreado. E ficou por isso mesmo, tá bem? Enfim, então era isso no programa de hoje que eu queria falar para vocês e agradeço demais sempre a atenção e o carinho.
Muito obrigado.